Giornale Giovanna Felici. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana e Pampeiro Volkswagen. Bloco Cultura, um convite. Tecnosom, instalação de som e alarmes. Acessórios e looks M. Pilau, Vivacity Arquitetura e Albistrô Gastronomia e Eventos. O Bloco Cultura de hoje está sendo prestigiado com a presença do secretário de Cultura e Turismo de Dona Francisca, Ricardo Zimmer. O diretor e produtor de cinema é gaúcho de Dona Francisca, interior do Rio Grande do Sul. Aos 17 anos, iniciou seus estudos de cinema no Instituto Nacional de Cinematografia de Buenos Aires. Aos 19 anos, montou sua produtora, a CZA Cinevídeo, em Porto Alegre. Produziu inúmeros documentários e filmes. No Rio de Janeiro, dirigiu e produziu o programa Aqui Brasil, exibido em canais de TV americanos. É também roteirista e escritor, com 3 livros editados. Foi coordenador na Fundação Ângelo Bozetto. Um privilégio ter a sua distinguida presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo ao Giornale. O privilégio é meu, até porque o seu programa ele transmite toda essa energia, né, e essa possibilidade da gente poder expor, né, o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, né, de mais relevante na nossa comunidade, na nossa sociedade. Que bom, eu agradeço desde já por deslocar-se, né, de Dona Francisca para prestigiar o programa, né, em Santa Maria. Muito obrigada. Um programa que tem um alcance, né, além do canal 19 da NET para 140 municípios do estado e as redes sociais. Então nós atingimos muito bem a 4ª colônia. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Dona Francisca foi pioneira nas comemorações de município da 4ª colônia, né, de imigração italiana. Em 1983. Vamos falar sobre essa tradição. Na verdade, o que acontece, né? Dona Francisca ela tem uma história, né? um passado, né? Ligado à imigração, né? Então essa imigração ela criou elos, né? Criou muito forte a sua memória, o seu legado, a sua cultura, né? Principalmente italianos, né? Sim. 90% praticamente Dona Francisca é de italianos. E esses italianos, eles são muito festeiros, sempre foram festeiros, né, na verdade. Sim, os italianos são festeiros. Então, isso já está no DNA, digamos assim, da origem todo. E em 1983, nasce essa ideia, né, porque os gestores da época, eles tiveram uma ideia de reunir, porque muitos franciscanos foram embora. A cidade continuou pequena, um município pequeno. E esses que foram embora, esses filhos de Dona Francisca que foram embora nos anos 60, nos anos 70, buscar melhores condições de vida, porque não tinha como ficar todo mundo plantar arroz ali, agricultura, basicamente agricultura, né? Claro. Então a festa de Dona Chica ela surge com o intuito de chamar os seus filhos, né, de novo, para se reencontrarem, para se festejar, né? Eles saíram em busca de uma trajetória profissional, né? A ascensão profissional. Geralmente. Aí nasce a primeira, digamos assim, a primeira semana de Dona Francisca, né? Então, cheia de eventos culturais, a gastronomia, que é o italiano basicamente, né, gosta da comida, né, que é a sua grande base, digamos assim, se reunir. Então essa reunião toda, Giovanna, é que fez com que nascesse essa cultura, né, e que hoje nós chegássemos, né, a 40ª semana do município, né? Sempre quando ela faz aniversário, né? Ou seja, né? no aniversário de emancipação do município, que é 17 de julho, né? Então é um momento que comemora o retorno dos conterrâneos às suas origens, né? Aos seus costumes, tradições.
E aí é feito, é uma semana de eventos, de shows musicais, da culinária, de jantares, daí tem a comunidade germânica. Tem, depois nós vamos adentrar mais, entendeu? Nesses detalhes. Em relação à semana de eventos esportivos. Então, assim, na verdade é congressamento dessa comunidade, desses filhos, desses franciscanos que retornam à sua para festejar. Envolve diversas culturas, né? A culinária, a religiosidade, a união das famílias, como você falou, predominantemente italianas, né? Então isso é o que faz da semana ser realmente, ter esse marco, né? Essa identidade. Ricardo, e quais as ações e projetos que podemos destacar na sua gestão como secretário de Cultura e Turismo? Bom, eu na verdade assim foi uma surpresa, né? Porque eu na verdade com a política, né? Eu não tenho assim essa veia, digamos assim, política, mas eu acredito que nós todos somos políticos, com certeza. E essa oportunidade que o prefeito Olavo e a vice Marisanda me deram à frente, né? De uma secretaria, né? De Cultura, Turismo. É um privilégio, de certa forma, porque Dona Francisca tem muitos elementos a serem desenvolvidos. Então, a gente tem coisas que precisam ser agregadas, né? Principalmente o turismo, né? Principalmente da cultura. Nós temos, por exemplo, um cinema intacto, né? Então, que ele precisa de melhorias. Então, tem várias ações culturais, né? Que fazem com que um governo, né, possa colocar na sua gestão esse desenvolvimento, então, para as pessoas. Então, a cultura e o turismo, elas divulgam esse lugar. Elas mostram o que a gente tem de melhor da nossa história, da nossa memória. Então, esse processo todo está à frente da Secretaria de Cultura, me possibilita a divulgar muito mais esse município tão rico, né? Essa cidade que é minha terra natal. Então, eu acho que isso também é importante, né? Esse orgulho que a gente tem, né? De poder fazer cultura, fazer arte, né? Na cidade, na terra onde você nasceu. Muito bem. E entre tantas ações, né, segundo informações, você está restaurando um prédio que estava em ruínas, né? Sim, sua gestão. A gente tem um projeto, o Colégio das Freiras, das Irmãs Palatinas, que foi o primeiro colégio das Irmãs Palatinas da América Latina, né? Elas chegaram em 1933 e 34 já montaram o colégio, que foi um colégio internato, né? Então, até 80 funcionou como uma instituição escolar, né? Sim. E ali se aprendia música, se aprendia todo tipo de atividade dentro de uma ordem até religiosa, de certa forma, e educação, né? Então, eu acho que isso foi a base, né? Então, e esse colégio pegou fogo, né, nos anos 90, e ele ficou no meio da cidade, assim, como algo, um entulho, digamos assim, ali. Então, a gente montou um projeto, né, de restauro desse lugar para ser um centro cultural, um centro de memória. A gente não vai trazer o Colégio das Freiras de novo, mas a gente pretende fazer desse lugar um centro cultural para valorizar essa história, essa memória desse passado tão rico, né, que foi a educação que essas freiras, esse legado deixou. Então, você está resgatando um patrimônio histórico, né, que foi e cultural. Muito significativo. E é um desafio muito grande, porque não é uma obra pequena, é uma obra muito grande, né? Então, exige, assim, muita atenção, exige muito tempo dedicado a isso, né? Mas vai valer muito a pena. Vai valer a pena, com certeza absoluta. É um resgate da educação, da cultura, como você falou, a religiosidade também, né, para a comunidade. Até porque era um internato também, né? E muitas pessoas do estado passaram por ali, né? Então, ali existe toda uma memória, um legado que foi deixado muito rico. Então, muita gente passou por aquelas salas escolares, aprendeu música, os desfiles, enfim. Então, tudo isso faz parte dessa memória. Então, a gente não pode deixar que aquilo se perca, né? Sim. Então, acho que essa é a função, né, de um gestor. Que bom que você está fazendo, né, todo esse resgate. E por iniciativa da sua gestão também, pela primeira vez você reuniu todos os secretários de turismo da 4ª Colônia.
Sim, Giovana, a gente tem quando eu comecei a entender a Quarta Colônia, né, compreender, eu comecei a ver que são 9 municípios com uma identidade muito rica. E eles, então, Faxinal ficava de um canto, Nova Palma de um lado, Ivorá de um lado. Aí eu acabei conhecendo esses secretários e a gente começou a se unir para fazer ações juntos. Então, o turismo é muito pensado junto, né, com esses secretários, né? Nós temos um apoio do Condesus, né, que é esse conselho que é presidido pela a presidente do Condesus, a dona Valcerina Gassi. Então, ela nos dá força para a gente promover ações ligadas ao turismo e nos preparar realmente para essa indústria limpa que é o turismo, né? Que as pessoas precisam conhecer as belezas da nossa região. Nós temos belezas assim grandiosas, tanto da natureza, nós temos a nossa história, nós temos a paleontologia, hoje a questão do geoparque, né? Nós somos aspirantes, né, pela Unesco, né, do geoparque. Então isso para nós vai trazer uma identidade, um reconhecimento que a gente já tem muito grande da riqueza da Quarta Colônia. Então esses turistas, esses turismólogos, digamos, secretários de turismo unidos juntos, eles fazem uma força muito grande no sentido de que esse nosso lugar, ele também precisa ser conhecido, ele precisa ser degustado, né? Ele precisa ser apreciado e reconhecido como tal. E a união, sem sombra de dúvidas, né, traz o fortalecimento de ações e os benefícios, né, as benesses, eles são para a coletividade, né? Então quem ganha com isso é a Quarta Colônia, é o turismo da Quarta Colônia. Sem dúvida nenhuma. E é um trabalho muito assim formiguinha também, que eu falo no sentido, né? Porque tudo é muito planejado, muito pensado, não são ações assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Então o turismo também hoje na Quarta Colônia, ele é pensado, ele é planejado e ele tem uma estratégia também, né? Porque a gente quer que ele seja reconhecido. E sim, dessa forma ele se mantém robusto. Exatamente. Então, eu à frente disso também, como secretário de Turismo em Dona Francisca, é uma oportunidade da gente mostrar o que a gente tem de... E essa interação, né, desejamos que continue com os demais secretários. Com certeza, né? absoluta. Muito interessante essa iniciativa realmente. E Dona Francisca é detentora da única sala de cinema de rua da Quarta Colônia. Pois é, você vê, né? Eu comecei a gostar de cinema por causa desse lugar, desse prédio. Verdade. Né? Meu pai me levava... Você é cineasta, né? Deve ter um envolvimento grande. Meu pai me levava a assistir cinema numa sala de cinema. E eu me apaixonei em ver os filmes na tela, né? O ir ao cinema, o ver os filmes me encantavam e eu queria saber como que aquilo funcionava. Sim. Não era simplesmente assistir o filme. E nasce um cineasta ali, né? Sim. Que no caso é a minha paixão. E eu acabo descobrindo que o prédio está lá intacto, né? Praticamente necessitando uma certa reforma. E hoje a gente está trabalhando em cima disso para restaurar ele também, porque ele nos anos 70 ele fechou, né? Porque o que aconteceu? Todos esses municípios tinham uma sala de cinema de rua, mas com a aderência da TV, a chegada da TV, do videocassete, enfim, as pessoas, né, começaram a ter preguiça, vou no cinema, não sei se eu vou, aquela coisa toda. Pela praticidade. A sala de cinema ela acabou meio que obsoleta. Sim. E esses prédios foram demolidos, na maioria, né, deles, e não preservados, né, essa riqueza. O de Dona Francisca não, está preservado. Então a gente está fazendo um trabalho também de resgate, de restauro dessa sala, desse tesouro que remete à memória do cinema, que é uma coisa que eu acho assim, de uma importância gigantesca, né? Realmente, o cinema é uma arte riquíssima. O cinema ele é uma das artes mais fascinantes, né, do mundo, né? Ela tem a capacidade de fazer o espectador se emocionar, né, refletir. Ele mexe, né? Contar histórias, né? Eu sempre digo que o cinema é um dos únicos lugares que você senta para ver a vida, né? Então, eu acho que essa emoção toda... Precisamos estimular a juventude, e né, a gente tendo isso... Não, e a gente hoje tem... Dona Francisca hoje tem um privilégio, né? Junto com a Universidade Federal de Santa Maria, a gente tem um grupo de professores que estão formando professores em cinema na Quarta Colônia. Nós temos um projeto chamado Ensine, que é cinema e educação. Né? Então, olha só, tudo interligado, quer dizer,
É a Semana de Dona Chica, é a arte, a cultura, é o restauro da memória da nossa história. Então é um trabalho, assim, como secretário, né, usando, né, esse título de secretário, mas é um trabalho grandioso de resgate mesmo, Giovana. Assim, isso deve lhe dar bastante satisfação, né? Sim, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tenha, né? Então, se você tem essa paixão, né, pela arte, pela cultura, você acaba doando, né, o seu talento, digamos assim, para que as coisas aconteçam. Muito bom. Bem, nós estamos vivenciando a 40ª semana, né, de Dona Francisca, que você trouxe o convite aqui. A semana está acontecendo, né? Iniciou o dia 9, vai até o dia 17. Que é o aniversário, né? Que é o aniversário de emancipação, né, de 57 anos de emancipação de Dona Francisca. Né? Já fica o convite para a população, né, prestigiar. Sim. Esse grande evento, né? Esses dias que ainda temos aí. Né, de jantares, de festas, de esportes, né? Exato. No domingo. O que a Secretaria de Cultura preparou, juntamente com a Prefeitura, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, prepararam para esta semana? Assim, o que a gente fez, né? A gente está fazendo. Então, tem a parte esportiva, tem a parte da culinária, que são os jantares, a parte dos shows, né? Então, são vários shows que acontecem de vários gostos, né, musicais. Tem a Noite da Cultura, que já teve a Noite da Cultura também, com apresentações de grupos de danças do ventre, né? Também de Santa Maria. Sim. Então, assim, na verdade é uma semana intensa de várias atividades, né? E essas atividades têm para todos os gostos. Inclusive, no sábado agora tem, no dia 16, tem a degustação de risotos das comunidades, né? Então, por isso que eu falo, né? A comida é com a comida que a gente se reúne, né? Ela então, agrega, né? Ela agrega tudo Une isso. as pessoas. Então, você tem essa oportunidade, né? De você estar com seus amigos, com a sua família, reencontrar os seus parentes, digamos assim, para festejar, na verdade. E a gente também está se reinventando, a gente está saindo, né? São 2 anos, né, de pandemia. Sim. Inclusive tem um significado, né? Essa nossa chamada, digamos assim, nosso folder, né? Ele tem hoje uma identidade, uma alma, né? Então, a dona Placídia, né, Segabinazzi, que foi costureira durante 60 anos, hoje ela tem 96 anos, é assídua leitora, ela vai na nossa biblioteca pública pegar livros para ler, tem Facebook. E ela está costurando, né, os 57 anos, né? Então a ideia foi justamente essa, valorizar o idoso, né, na sua, digamos assim, na sua experiência de vida, no seu respeito, né, como patrimônio, né, digamos assim, pessoa que está ativa na comunidade, que tem uma memória, lembranças, ajuda ainda, está sempre presente. Então esse é o nosso significado. E a simbologia é pacificar, né, através da costura. Né? Nos reinventar, nos costurar, né? Nós estamos nos costurando, nós estamos nos remendando, né? Nós estamos nos reinventando. Então, eu acho que essa simbologia é o que fica, né? Dessa Dona Francisca, né? Uma grande homenagem a ela, né? As mulheres, muito né? merecida. Com certeza absoluta. Muito bem né? escolhida. Muito obrigado, isso foi pensado, a gente tem um grupo muito bacana assim na prefeitura que trabalha, que pensa em prol da comunidade, da nossa sociedade, e nós amamos Dona Francisca, né? Que é o principal, né? O amor, né? E então, com o espírito explicitado no slogan, é tempo de reviver Dona Chica, que as festividades estão acontecendo, né? E todos convidados ainda, né? Todos convidados para continuar participando, né, dessa semana que encerra no domingo. E eu tenho a honra, né, de ter sido convidada para participar do grande baile, né, da escolha das soberanas, que acontecerá no dia 16 à noite, né, no Clube Franciscano. Então, eu vou estar contribuindo com a escolha das soberanas, vou ser uma das juradas. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Merece. E eu acho que é uma forma muito bacana, o baile, né, tem essa coisa do encantamento, né, o baile também tem esse viés, né, da gente poder, o lado romântico, né, da nossa experiência humana, né, nós somos apaixonados por música, por dança, né, então, e nada melhor do que como você também participar da escolha das nossas soberanas, né. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite.
Eu quero parabenizar, né, o belíssimo trabalho que você vem realizando junto à Secretaria de Cultura e Turismo de Dona Francisca e parabenizar o município, né, pelos 57 anos de emancipação. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço e aguardo todos sempre. Dona Francisca de braços abertos para vocês todos. Obrigado, Giovana. Muito obrigada, foi um prazer e volte sempre. E vamos encerrar o Jornal de hoje com o hino de Dona Francisca, em homenagem aos 57 anos de emancipação. Obrigada pela sua audiência, obrigada aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu o Jornal Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogilo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana e Pampeiro Volkswagen.